Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for a hora que você está assistindo essa videoaula. A gente vai falar para o pessoal do oitavo ano, dos oitavos anos do ensino fundamental. O objeto do conhecimento é primeiro dízima periódica e fração geratriz. Basicamente, olha, esse assunto, o objetivo dele é saber transformar de uma fração para uma dízima periódica, de uma dízima periódica para uma fração. Então, no começo lá, ele fala o seguinte: primeiro assunto desse bloco, aí tá aqui, olha, qual é a página que eu tô? É a primeira, essa aqui. Dízima periódica e fração geratriz. A dízima periódica são números racionais cujas frações principais e a repetição de um ou mais algarismos infinitamente, o que constrói o período da dízima. Esse número fazem parte do conjunto dos números racionais, representado pela letra Q, que é esse aqui. O conjunto dos números racionais. E que englobam números inteiros, os números decimais finitos e os números decimais infinitos, ou seja, as dízimas periódicas. Os números racionais podem ser representados tanto através de frações, ou seja, essas frações tipo essa assim, quanto em números decimais, que aparece a vírgula, tá? Porque todos os números são decimais. Nesse caso aqui aparece a vírgula. Então pode ser representado os números racionais nessa forma de fração e nessa forma de números decimais. Algumas frações não possuem representação decimal exata, por isso as dízimas periódicas são utilizadas, que são essas aqui. Veja alguns exemplos. Dízimas periódicas simples. Nos números decimais infinitos simples, o período de repetição aparece logo após a vírgula, ou seja, a repetição vem sempre depois da vírgula, certo? Exemplo, tá aqui os 3 exemplos que eu já coloquei para adiantar. 2,2222, essa dízima periódica veio daqui, tá? Uma coisa para a gente entender de dízima periódica é o seguinte: o que é o período? O período, na verdade, é o que se repete. Nesse caso aqui, essa dízima periódica tem um período. Um período, porque o que se repete é o 2. Nesse caso aqui, a dízima periódica tem um período, porque o que se repete aqui é o 4. E aqui também é um período. Por isso que ela é uma dízima periódica simples. Porque ela só tem um período de repetição. Na primeira página, olha, a gente tem dízimas periódicas compostas. Nas dízimas periódicas compostas, a vírgula não é seguida diretamente do período, mas existe um ou mais algarismos que separam a parte infinita. Ou seja, tem esses exemplos que já vai para outra página. Você vira a página, tem a outra página lá. 70 sobre 72, olha, vai dar isso aqui. Olha aqui, presta atenção que o período é 2. Olha. O período é 2. Mas antes de chegar a esse daqui que se repete, ele tem o 97. É por isso que essa aí é uma dízimas periódicas compostas. Porque além do período ele tem outros números. Esse aqui ainda é simples, não sei porque está aqui. Olha, tem o 8 antes de chegar no período. Beleza? As dízimas periódicas sempre se repetem depois da vírgula. Beleza? Agora, dando continuidade, a gente vai falar sobre as frações geratrizes, que é o começo realmente do assunto. Como é que vai funcionar? Está escrito lá, a fração geratriz é aquela que dá origem a uma dízima periódica, ou seja, da onde se origina uma das frações que não pode ser transformada em números decimais exatos e é representada através de uma dízima simples ou uma composta. O processo de encontrar a fração geratriz pode ser representado através de alguns passos. Preste atenção que esses passos eu vou falar para vocês aqui, tá? A gente vai fazer ele direto do jeito que eu quero que vocês façam lá. Não é obrigado a colocar essa indicação. Essa indicação é só para a gente estudar quando a gente for estudar para fazer a prova. Então não é necessário. Façam do jeito que eu estou fazendo aqui. Depois que a gente viu a fração geratriz, a gente vai ver como ela se gerou através da dízima periódica. Então o primeiro exemplo que ele dá lá, o exemplo 1, nessa página aqui, ó, que é a página 2, ele fala que x, que é a fração que eu quero encontrar, é igual a 0,000. Continua dando 6, por isso que é dízima periódica, né? Então ele fala o seguinte:
Em primeiro lugar, precisamos relacionar a dízima periódica a uma incógnita. O primeiro passo é esse. X é igual a essa dízima periódica. Esse X aqui vai ser a fração geratriz que vai gerar, certo? Aí, olha só. Segundo passo, realizar a multiplicação de ambos os lados da equação, dessa equação, por um número múltiplo de 10, tendo em vista a quantidade de algarismo do período. Eu vou explicar isso porque isso é muito certo. Olha só. Percebam o seguinte, o que é que você tem que saber? Depois da vírgula eu tenho período, mas presta atenção, quantos períodos eu tenho nessa dízima periódica? Só é um. Você pode falar, professor, tem 3 repetições do 6, mas não, o período que se repete é o 6, então eu tenho um período aqui. É isso que você tem que ver. Se fosse 0,23, 23, 23, o período seriam 2 números, ó. E o que isso vai importar? Como é um período, eu vou multiplicar tanto aqui quanto aqui por 10. Ou múltiplo de 10. Professor, por que o senhor sabe que é 10? Porque eu só tenho um período. Se fossem 2, cada período que eu tenho, eu multiplico por um número. Aqui é 2, eu teria que multiplicar aqui por 100. Mas como aqui só é um período, eu multiplico por 10. Então é assim, ó. Já que eu multipliquei, olha, 10 vezes x e 10 vezes 0,0006. 10 vezes x, 10x. 10 vezes 6, olha. Quando eu multiplico por 10, o que eu estou andando com a vírgula é uma casa para a direita. Então vai ficar aqui, olha, 6,006. Beleza? Beleza. Continuando, o terceiro passo, ou seja, sabendo que a dízima periódica é 0,006, 3 pontinhos, possui apenas um algarismo no período, foi o que eu mostrei para vocês. Ou seja, apenas um número de repetição após a vírgula. Multiplicando ambos os lados por 10, foi o que a gente fez, encontramos esse valor aqui. Terceiro passo. Por último, precisamos subtrair a segunda equação, que é essa aqui. Essa aqui é a segunda equação. Precisamos subtrair a segunda equação pela primeira e realizar a operação seguinte. O que é que eu vou fazer? Essa aqui é a minha primeira equação. Eu vou pegar ela e colocar aqui embaixo. Então tá, eu encontrei a segunda, pego essa e retorno para cá para baixo. 0, vírgula, vírgula embaixo de vírgula. 6, 6, 6. Continua dando 6. E vou fazer, ó, uma subtração disso. Aqui eu tenho 10x, aqui eu tenho x, então eu tenho 1x. 10x menos 1x, ó, vai dar 9x. 6 menos 0 dá o mesmo 6. 6 menos 6 dá 0, 6 menos 6 vai dar tudo 0. Então eu corto esse e corto esse. Vai ficar só o 6 aqui, a vírgula também vai embora. Pronto. Depois que eu fiz isso, ó, o 9 está multiplicando, vai passar dividindo. 6 dividido por 9. Dá para simplificar. Por 3 e por 3. Que vai dar 2 sobre 3. Esse é o valor encontrado lá na dízima periódica. Preste atenção que lá na apostila ele está dando só esse. Mas sempre quando for para multiplicar, para simplificar, você simplifica. Beleza? Esse é o valor do exemplo e é assim que se faz para encontrar a fração geratriz. Pode ser essa ou essa simplificada.